Será que o crescimento da agricultura vai atrapalhar a pecuária? Olá, eu sou o Miguel Cavalcante do Beef Point do Agrotalento e esse é mais um conteúdo especial para você do Beef Point. Hoje respondendo uma dúvida de um leitor, uma dúvida que é muito comum. Muita gente se pergunta o que vai acontecer com a pecuária, com o crescimento da agricultura. Isso aí, essa conversa, essas dúvidas, essas questões começaram a acontecer de forma muito mais forte, principalmente a partir de 2008, quando teve aquele boom da cana, que a cana cresceu em várias regiões, novas usinas, e aí muita gente falava, nossa, a cana vai invadir, vai tomar conta da pecuária, então. E ao mesmo tempo também quando você olha o crescimento da soja, do milho, de várias culturas, a agricultura ela sempre cresce, né? Nos últimos anos ela tem crescido em cima de áreas de pecuária, até porque o desmatamento no Brasil está praticamente proibido e está diminuindo muito, né? Então, com isso, aonde você pode crescer? Em áreas de pecuária. O Brasil tem uma área muito grande de pecuária, uma área muito grande de pastagem, né? E é onde a agricultura cresce. E aí vem sempre essa questão aí. Será que isso vai atrapalhar a pecuária? Muita gente pergunta isso, já teve debates muito acalorados em eventos do Beef Point. Eu lembro disso, principalmente com a questão da cana, que a pessoa sentia a cana invadindo. E uma das coisas interessantes é que quando você olha numericamente no Brasil, né, a cana ela é muito menor do que a pecuária. Né? A cana tem menos de 10 milhões de hectares de cana no Brasil e a pecuária tem cerca de 200 milhões de hectares. Então é 20 vezes maior. Então por mais que cresça muito, por exemplo, a cana, o impacto na pecuária vai ser muito pequeno nacionalmente. Micro-regionalmente o impacto pode ser maior. Uma das coisas interessantes é que com a entrada da cana, né, em muitas áreas que não existiam outras oportunidades, outras alternativas, outras opções, você não conseguia fazer o custo de oportunidade da pecuária. Quanto que eu poderia faturar se eu operasse em outra atividade? Se eu trabalhasse com agricultura, se eu arrendasse para cana, se eu arrendasse para outra atividade? E esse surgimento de custo de oportunidade, de possibilidade de comparação real entre você trabalhar com pecuária, ou você arrendar, ou você trabalhar com outra atividade, começou a acontecer e era isso que gerava um grande desconforto. Mas hoje, quando eu olho a agricultura crescendo, eu vejo isso com muito bons olhos para a pecuária, por vários e vários motivos. Primeiro, o que a gente tem falado muito, e é um dos temas que a gente gosta muito e vê, que é um dos temas muito importantes para a pecuária entender, estudar e acomodar, é o crescimento da integração lavoura-pecuária e integração lavoura-pecuária-floresta. Por que isso? Porque a integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária-floresta, ela tem duas desvantagens. Ela tem a complexidade de você juntar duas atividades, a agricultura e a pecuária, ou a agricultura, pecuária e floresta, numa só, e você tem que combinar essas complexidades. E uma outra desvantagem é a questão do fluxo de caixa. No início desse trabalho, o fluxo de caixa é negativo e aí você tem que estar preparado para isso. Só que os ganhos, as vantagens são muito grandes. Por exemplo, você quebra uma série de ciclos de doença, você tem fatores positivos para a agricultura e para a pecuária. Inclusive as fazendas mais rentáveis que eu conheço do Brasil são fazendas de pecuária que também fazem agricultura. Por quê? Quando elas integram com a agricultura, a produção de capim aumenta e o custo por unidade de capim produzido diminui. Então, com isso, se a gente pensa que pecuária é uma agricultura de pasto, né? Se você produz mais com menor custo, você está fazendo muito mais pecuária, você está sendo mais eficiente, mais produtivo. Então você tem ganhos e é bom para a agricultura e é bom para a pecuária. Só que eu olho de uma forma mais ampla, porque talvez você não vai querer fazer integração lavoura-pecuária na sua fazenda, talvez você vai até arrendar ou não vai fazer nada, mas com o crescimento da agricultura aumenta a opção de subprodutos, diminui o preço, fica mais viável você usar uma série de suplementos, seja suplementação a pasto, seja semi-confinamento, seja confinamento na sua fazenda, né? Fica muito mais viável. E é isso que a gente está vendo acontecer no Brasil inteiro, né? O crescimento de técnicas de suplementação ou até técnicas de confinamento ou semi-confinamento em áreas que não existiam antes e com isso tem muito mais eficiência, muito mais produtividade. Eu gosto de dizer o seguinte, o desafio da pecuária não é diária, não é tal atividade vai roubar a área da pecuária. Esse não é o desafio da pecuária. O desafio da pecuária é eficiência, é produtividade, é renda por hectare, né? E você adotar técnicas mais eficientes, mais produtivas
e que usam inclusive subprodutos da agricultura é muito, muito positivo, né? Uma coisa interessante também de você pensar é, primeiro, se a agricultura está crescendo na sua região, procura entender o modelo mental do agricultor, como que ele pensa, como que ele funciona, como que bons agricultores fazem dinheiro, como que bons agricultores trabalham. Será que tem alguma coisa que você pode trazer para o seu negócio, trazer para a sua realidade, trazer para a sua experiência? E uma outra coisa que eu gosto de pensar muito também, se eu penso em todas as situações que eu olho, eu vejo alguém bem sucedido, eu procuro pensar em duas coisas. Primeiro, como que ele pensa, né? Como que a cabeça dele funciona, como que ele olha os negócios, como é que é a visão de negócio. E segundo, quais são os hábitos vencedores dessas pessoas, né? O que eles fazem. E uma das coisas que me chama muita atenção é que a agricultura, o tempo de análise e decisão é menor do que o da pecuária. Então você tem decisões às vezes diárias, às vezes na semana, e a pecuária às vezes são meses. É um mês que você demora, você pode demorar para tomar uma decisão numa agricultura de pasto mais tradicional. Então, quando você encurta, você fica com mais precisão, com mais eficiência e você toma decisões mais ajustadas. Mas, na verdade, eu não estou aqui dizendo qual é o hábito vencedor. Eu acho mais importante do que isso é você pensar quais são os hábitos, você procurar conhecer e entender como que a cabeça funciona do agricultor e como que a cabeça de produtores vencedores, profissionais de alto nível funciona. A questão do maneira de pensar, o modelo mental e também os hábitos que eles fazem, como que eles comercializam, como que eles trabalham, como que eles funcionam. Isso é uma coisa muito interessante e fica aí uma sacada para você pensar e refletir sobre o seu negócio na pecuária, mesmo que ele tenha alguma influência ou não da agricultura. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu comentário aqui embaixo com uma ideia, uma sacada, uma sugestão, uma pergunta que eu posso responder talvez em um outro conteúdo para você aqui. Além disso, marca um amigo seu que pode se beneficiar desse conteúdo na área de comentários. E terceiro, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com a sua rede, por Facebook. É só clicar aqui embaixo, vai ter um espaço para você compartilhar esse material, né? Eu sou Miguel Cavalcante, do Beef Point, do Agrotalento. Parabéns por você estar aqui, se atualizando, se informando e fazendo a pecuária do futuro hoje, né? O Beef Point ele é o ponto de encontro de quem faz a diferença na pecuária, de quem faz hoje a pecuária do futuro. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.